Primavera do ano 133 da era cristã. O imperador Adriano e Elvídio Lúcius estão ausentes, e Roma pesa sobre os ombros de Alba Lucínia como uma pedra. Sem o marido e sem a amiga Túlia, que partira para a Ibéria, Alba enfrenta sozinha o tormento mais temido, as investidas implacáveis de Lólio Úrbico. Certa tarde, o prefeito dos pretorianos vai até sua casa e declara desvairadamente seu amor, pedindo que quebrem as convenções sociais. Alba reage com bravura e indignação, aponta-lhe a porta, acusa-o de traição e covardia por tentar desonrar a casa de um amigo ausente e o expulsa. Lólio retira-se colérico, prometendo que sua paciência é inesgotável. Nos bastidores, a espiã Atéria escutava tudo no corredor e é surpreendida por Célia. A jovem, em sua inocência, não percebe a malícia da serva, mas ouve parte da cena e se apavora com o silêncio inicial da mãe. Atormentada pela dúvida, apega-se aos ensinamentos cristãos e decide que, acontecesse o que acontecesse, testemunharia à mãe um amor de suprema renúncia. Paralelamente, o jovem Silano retorna das Galhas e pede ao pai adotivo, Quinéio Lúcius, que o livre do cruel Júlio Saulo. O venerável patriarca intercede junto a Fábio Cornélio, que transfere Silano para Roma. Pressentindo a morte próxima, Quinéio entrega a Silano um pequeno medalhão encontrado em seu peito quando recém-nascido, um objeto misterioso que poderá ser necessário no futuro para que ele conheça sua verdadeira mãe. E a morte, de fato, se aproxima. Quinéio Lúcio sofre de grave enfermidade cardíaca. Em seus últimos colóquios com Célia, revela ter abandonado os ídolos exteriores para adorar a Deus no íntimo da consciência e no templo da natureza. Quando seu estado se agrava, Alba e Célia correm ao Aventino. O ancião tenta consolar a nora com sua sabedoria sobre as vidas sucessivas, mas Alba, sem compreender a profundidade filosófica das palavras, julga que o sogro delira por causa da doença. Ciente de que não foi compreendido, Quinéio confidencia apenas a Célia, que está vivendo suas derradeiras horas. Pede que se sacrifique pelos pais e promete voltar do túmulo para ampará-la, se Deus permitir. A pedido do avô agonizante, Célia murmura emocionada o Pai Nosso. A agonia dura 3 dias. No momento supremo, Célia entra em êxtase durante a prece e enxerga o quarto encher-se de claridades e seres luminosos de túnicas alvas. Entre eles, reconhece o espírito de Nestório, que lhe diz: Ciro já veio e vê-lo-ás breve. Aqui viemos buscar o coração de um justo. Ao amanhecer, Quinéio Lúcius exala o último suspiro, e Roma chora por 8 dias um dos seus mais nobres e secretos filhos da fé. Na Grécia, acompanhando a comitiva imperial, Cláudia Sabina age com paciência. Cercando Elvídio de atenções e carinhos, vai reconquistando lentamente o coração do tribuno. Num momento calculado, planta a dúvida envenenada. Insinua, em conversa aparentemente casual, que Lólio Úrbico frequentava sua casa com singular predileção por Alba e pela filha Célia, descrevendo o prefeito como um impulsivo e conquistador inveterado. As palavras penetram fundo e o coração do nobre patrício começa, em silêncio, a sangrar de suspeita. Em Roma, mãe e filha vivem 14 meses de angústia. Lólio persegue Alba com investidas infames dentro do próprio lar. Célia percebe os colóquios ameaçadores e protege a mãe calando-se. Alba adoece gravemente. Célia também definha, marcada pela insônia e pelo sofrimento filial. Quando o imperador Adriano anuncia o retorno da comitiva, Cláudia antecipa sua chegada a Roma para executar uma vingança impiedosa. Entrega à espiã Atéria uma poção narcótica e muito dinheiro com uma ordem macabra: drogar Alba Lucínia, buscar um recém-nascido abandonado na coluna lactária e colocá-la em sua cama, simulando um adultério capaz de destruir o casamento. Naquela mesma noite o plano é executado, mas Célia acorda com o choro do bebê e descobre a armação. Compreendendo que a mãe fiel estava sendo vítima de um crime que arruinaria tudo, toma uma decisão de heroicidade absoluta. Assume a criança como sua, entrega todas as suas joias à Atéria para comprar o silêncio da serva e prepara-se para carregar sobre os próprios ombros uma culpa que não lhe pertence.
Quando Elvídio desembarca no porto de Ostia, Cláudia o espera e instiga. A honra do seu lar foi imaculada. Pela manhã, ele chega em casa atormentado. Célia ajoelha-se e confessa falsamente ter sido seduzida por Lólio Úrbico. Alba, ainda aturdida pelo narcótico, acaba acreditando na versão da filha. Enfurecido, Elvídio saca um punhal, mas é contido pela esposa. Em vez de matá-la, expulsa Célia de casa para sempre, amaldiçoando-a. Elvídio e Fábio Cornélio partem para matar Lólio, mas o encontram já morto, num cenário que simulava suicídio, com uma carta forjada pedindo perdão. Era o plano de Cláudia eliminando as testemunhas. Para encobrir o escândalo, Fábio mente. Diz que Célia morreu na campanha. E Célia, considerada morta pela família, sai de casa sozinha, carregando o bebê enjeitado, enfrentando a fome e o frio pelas ruas de Roma. Encontra refúgio apenas no bairro dos judeus pobres, além da ponte Fabrícios. Afasta as lágrimas, lembrando-se de Jesus, e aceita seu doloroso sacrifício com profunda resignação cristã. Em Capua, Elvídio prepara a filha Elvídia e seu esposo Caius Fabrícios para a farsa necessária, fazer circular nos círculos aristocráticos a notícia da morte de Célia. Os sacerdotes do templo, bem remunerados, colaboram com a encenação. A sociedade patrícia recebe a notícia com estranheza, mas sem questionar. De volta a Roma, realiza-se o funeral com simplicidade e as supostas cinzas de Célia são recolhidas ao sarcófago da família. Mas a tragédia não para. Profundamente ferida pelo destino da neta, Júlia Spinter, mãe de Alba Lucínia, não resiste ao desgosto e morre subitamente de colapso cardíaco durante a noite. Novo luto se abate sobre a casa de Elvídio. Alba sofre atrozmente, acumulando dores que se multiplicam. O sonho de partir para a Palestina é abandonado. O casal decide permanecer em Roma para amparar o viúvo Fábio Cornélio. Cláudia Sabina, por sua vez, vê seus planos fracassarem e mergulha num ostracismo social, remoendo o próprio ódio em silêncio. Vagando desamparada pelas ruas de Roma, Célia faz o sinal da cruz e é acolhida por Orfília, uma humilde lavadeira cristã. Na casa dela, ouve as notícias do estranho suicídio de Lólio Úrbico e da morte da filha do patrício Elvídio. Compreendendo que estava morta para a família, oculta sua identidade, diz ser viúva e aceita partir para o sul na carruagem do filho de Orfília, Júnior. Durante a viagem, porém, Júnior a assedia com propostas indecorosas e ameaças. Aterrorizada, Célia espera chegarem à hospedaria e foge de madrugada a pé, carregando o bebê. Após caminhar exaustivamente, chega às montanhas próximas de Anchur e abriga-se numa gruta selvagem. Na escuridão, cavaleiros se aproximam e Célia reconhece a voz do cunhado, Caius Fabrícios. Ele a reconhece perfeitamente, mas para manter o sigilo imposto pela família, trata-a com crueldade e frieza, fingindo que ela é uma desconhecida louca. Oferece-lhe dinheiro como se fosse uma mendiga. Célia o recusa com extrema dignidade. Caius parte, deixando-a entregue à própria sorte no meio da floresta. Chorando de completo abandono dentro da gruta, Célia é surpreendida por uma claridade. O espírito do avô Quinéio Lúcius aparece resplandecente. O bondoso patriarca a conforta, garante que Alba Lucínia sempre foi fiel e íntegra, e então faz a mais sublime das revelações. Aquela criança abandonada que Célia adotara para salvar a mãe é a reencarnação de Ciro. Por misericórdia divina, o bem-amado retornara rapidamente ao mundo para estar junto ao seu coração, santificando o amor de ambos para a eternidade. Com a alma inundada de júbilo, Célia adormece em paz. Ao amanhecer, Célia continua sua jornada e, na estrada, reencontra o humilde carreteiro Gregório, que a conduz até os arredores de Minturnes, onde chega no final da tarde. Sem saber para onde ir, Célia ora, esperando a inspiração dos mensageiros de Jesus. Foi nesse momento que ela notou uma choupana solitária e sentiu-se como que atraída por algum detalhe que não poderia definir. Decidindo bater àquela porta, confiante na providência divina, Célia bate à porta da choupana solitária e é acolhida por um ancião venerando e cristão chamado Marinho, cujo verdadeiro nome é Lésio Munácio. O velho conta uma história de juventude marcada por crimes, traição conjugal e uma condenação injusta à morte, sendo salvo pela intervenção do tribuno Quinéio Lúcio, que intercedeu por ele junto ao imperador Trajano para salvá-lo da pena de morte. Célia emociona-se profundamente
profundamente ao descobrir que foi seu próprio avô quem salvou Marinho e agradece, em silêncio, a intercessão do céu a seu favor. Diante dos perigos que rondam a jovem, Marinho propõe uma solução engenhosa, que ela vista roupas masculinas pertencentes ao seu filho falecido e viaje como se fosse seu filho para um mosteiro em Alexandria, adotando o nome de Irmão Marinho. Mas antes da partida, 2 golpes se abatem sobre Célia. O bebê enjeitado que ela carregava adoece e morre. Na noite seguinte, o espírito de Ciro aparece em visão luminosa. Explica que sua morte precoce foi uma provação necessária para resgatar os crimes de uma vida passada, em que fora um tirano cruel. Logo depois, o velho Marinho também parte. Morre pacificamente, deixando suas pequenas economias à jovem, que o enterra com amor e embarca para o Egito. No mosteiro do deserto, Célia descobre que a instituição é governada pelo superior Epifânio, um homem despótico que impõe disciplinas militares e reintroduziu símbolos pagãos no culto cristão. Ele a recebe com frieza, critica a ausência de recursos financeiros, mas permite que permaneça para realizar trabalhos braçais. Vivendo segundo os preceitos puros do Evangelho, o irmão Marinho conquista o amor e o respeito de todos, o que desperta a inveja e a irritação de Epifânio, que passa a obrigá-la a caminhar léguas toda semana para buscar provisões no mercado. Na estalagem onde pernoita, Brunilda, filha do dono, apaixona-se pelos belos traços do falso rapaz. Ao se envolver com um soldado romano, engravidar e ser abandonada, acusa falsamente o irmão Marinho de tê-la seduzido. Epifânio aproveita a calúnia e expulsa Célia imediatamente. Em um ato de extrema humildade, Célia não se defende, não revela que é mulher e implora em lágrimas apenas para viver numa choupana abandonada nos fundos do horto para cuidar do bebê. Comovidos, os monges apoiam o pedido. Epifânio cede. Vivendo em soledade e trabalho exaustivo, Célia um dia cura uma criança agonizante pela prece e pela imposição das mãos. A partir desse milagre, sua humilde choupana se transforma em local de peregrinação constante. E os pobres e aflitos do deserto passam a encontrar nela consolo, cura e luz. 10 anos após a expulsão de Célia, Elvídio Lúcius e Alba Lucínia vivem mergulhados em profunda angústia, com Alba envelhecendo prematuramente e adoecendo de desgosto pela perda da filha. No cenário externo, o imperador Adriano morreu, mas Fábio Cornélio permanece poderoso, com Silano, agora 10 anos mais velho, como seu braço de confiança. Cláudia Sabina vive no ostracismo, assombrada pelo remorso e pelo ódio que ainda carrega. Em 145, a ex-serva Ratéria aparece carregando o peso de uma confissão há muito represada. Convertida ao cristianismo, ela revela ponto a ponto toda a trama que destruiu Célia. Fábio Cornélio parte para matá-la ali mesmo, e é Alba quem o detém. O impacto emocional da revelação é tão brutal que Alba sofre um colapso fulminante, caindo em um estado de inconsciência do qual jamais se recuperaria totalmente. A vingança de Fábio não tarda. Ele envia Silano para executar Cláudia Sabina sob pretexto político. Os guardas cortam seus pulsos, mas antes de morrer, Cláudia pede uma última palavra a sós com o oficial. Ela revela, com o medalhão que Cneio Lúcius deixara ao rapaz, ser sua verdadeira mãe. Silano compreende horrorizado que acabou de cometer matricídio, e Cláudia, fiel ao ódio até o fim, mente. Diz que Fábio forjou a morte de Lólio Úrbico e exige vingança. Enlouquecido, Silano volta e apunhala Fábio Cornélio. Os guardas o matam na sequência. Diante de tantas desgraças sucessivas, Alba Lucínia acaba falecendo, deixando Elvídio Lúcius em completo desespero. Sentindo-se culpada por ter desencadeado as tragédias com a sua revelação, Atéria foge da casa do tribuno à noite, mas é assaltada e assassinada por 2 bandidos que lhe roubam as economias e jogam seu corpo nas águas do rio Tibre. Após os funerais, Caius Fabrícios confessa que viu Célia viva, há 10 anos, nas montanhas de Terracina. Tomado por uma nova esperança e pelo desejo de pedir perdão à filha, Elvídio percorre a Itália por um ano inteiro. Em vão. Então, Rúfio Propércio o leva às assembleias cristãs. Lá, ele ouve falar de um apóstolo misterioso no Egito, o Irmão Marinho, famoso por milagres e humildade extraordinários. Elvídio decide partir para Alexandria sem imaginar que estará indo ao encontro de sua própria filha.
Célia, sob a identidade do irmão Marinho, serve humildemente aos pobres e enfermos nos arredores de um mosteiro no Egito, mesmo sofrendo gravemente de tuberculose. Após a morte da criança enjeitada que adotara, recebe a visita espiritual do avô Cneio Lúcius, que lhe explica: o espírito de Ciro precisou retornar precocemente ao plano espiritual para se fortalecer, pois aquela curta encarnação era prova necessária para redimir um passado de crueldade e suicídio. Nessa mesma visão, o espírito de sua mãe, Alba Lucínia, aproxima-se triste e consternada, beija-lhe a mão e deixa a sensação de uma lágrima ardente, sinal de que já havia partido. O tempo passa. Elvídio Lúcius, adoentado e desiludido, chega a Alexandria. Ao ouvir as pregações do irmão Marinho, sente alívio imediato e impressiona-se com a estranha semelhança entre o monge e a filha perdida. Célia o acolhe em sua choupana. O pai desabafa o remorso amargo por ter sido orgulhoso e expulsado a filha inocente de casa. Embora deseje revelar sua identidade, uma misteriosa intuição espiritual a detém. Ela o conforta e o orienta à redenção pela caridade ativa junto aos pobres e órfãos de Roma. Tocado pela harmonia com que o irmão Marinho cuida da natureza e dos animais do horto, Elvídio regressa à Itália transformado. Liberta todos os escravos, doa a maior parte dos bens e passa a confessar publicamente a fé cristã. Sentindo a vida aproximar-se do fim, Elvídio viaja novamente ao Egito para rever o monge que salvara sua alma. Chega em agonia e, no leito de morte, confidencia ao irmão Marinho ter cumprido todos os conselhos de amor ao próximo, lamentando apenas não ter encontrado a filha para pedir perdão. Diante da morte iminente, Célia veste a velha túnica com que fora expulsa e coloca no peito a pérola que ele lhe dera. O pai, tomado por surpresa e alegria indescritíveis, já não tem forças para falar, mas chora de absoluta felicidade enquanto ela lhe beija as mãos e a fronte. Falece em paz suprema, recebido no além pelos espíritos de Alba Lucínia, Cneio Lúcius e demais entes queridos. Após o corpo de seu pai ser levado de volta à Itália pelos servos, a saúde de Célia sofre um colapso fulminante. O mosteiro abre suas portas para que populares e crianças se despeçam do amado irmão Marinho. Atendendo ao seu último pedido, as crianças rodeiam o leito e cantam o hino do entardecer. Nos acordes finais, Célia vislumbra o ambiente celestial repleto de luz. Seus pais, seu avô Nestório, e de forma arrebatadora, Ciro avança sorridente com os braços estendidos. Exausta das provações terrenas, mas vitoriosa na renúncia, sua alma eleva-se definitivamente. A verdadeira identidade de Célia foi descoberta logo após sua morte, quando os religiosos do mosteiro foram prestar as derradeiras homenagens ao corpo do irmão Marinho. Foi durante os preparativos fúnebres que se depararam com a dolorosa verdade. O caluniado monge que tanto cuidara dos pobres e órfãos era, na realidade, uma virgem cristã. O fato gerou grande comoção. Passado o espanto inicial, todos os monges, incluindo o severo superior Epifânio, prostraram-se com humildade, chorando em profundo pranto de compunção e arrependimento por terem sido injustos com ela no passado. Epifânio mandou chamar o estalajadeiro Menênio Túlio e sua filha Brunehilda para esclarecerem a mentira. Contudo, ao deparar-se com o cadáver da virgem cristã e ao recordar a extrema humildade de Célia perante a falsa acusação, Brunilda não suportou o choque e perdeu a razão para sempre. A figura de Célia nunca mais foi esquecida na região. Converteu-se em poderoso símbolo de amor e piedade, e sua memória passou a centralizar as orações e esperanças dos fiéis nos arredores de Alexandria. No mundo espiritual, um mensageiro das alturas convoca o grupo familiar de Célia para um conclave, onde deverão delinear as provações do porvir. O mentor profere bela exortação, lembrando que a terra é a escola dolorosa e bendita da alma, e que os erros do passado devem ser reparados lá mesmo, através da luta, da humildade e do amor aos inimigos. Para efetivar esse resgate, anuncia que os adversários do passado foram trazidos até eles, para que sejam acolhidos e aprendam, através do convívio e do amor, o caminho da redenção.
Abençoados pelo mentor e sob acordes celestiais entoados por centenas de vozes infantis, o grupo de Quineio Lúcius inicia a descida rumo à crosta terrestre. Nestório profere fervorosa prece a Jesus, rogando misericórdia divina para suportarem os séculos de dor necessários para apagar os iníquos séculos de orgulho do passado.